Seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento. É Ele o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os teus tormentos. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. É difícil a gente compreender que o querer de Deus é o nosso bem-estar, sobretudo numa hora em que nós nos deparamos com um acontecimento tão doloroso e tão traumatizador como foi o rompimento da barragem de rejeitos de minério em Brumadinho. Veja que curioso, Samir. Como é a vida da gente, né? Como é a vida das pessoas. Estavam ali todos trabalhando, praticamente esse projeto da Vale tinha grande responsabilidade sobre a vida daquelas pessoas e era o meio de subsistência daquelas pessoas. Sustentava ali o emprego naquela cidade. E de repente acontece algo assim. Onde é que está o erro? Pessoas foram presas, recentemente liberadas. Há uma confusão muito grande. Nacionalmente houve uma comoção. As autoridades brasileiras começaram a questionar outras realidades e é curioso, né? Me entristece muito, gente, quando tem que acontecer algo trágico para que as pessoas comecem a prestar atenção naquilo que pode trazer problemas. Eu não me esqueço de que quando eu era padre, na cidade de Capitão Enéas, acontecia muito ali numa cidadezinha, num povoado que pertence até a Francisco Sá, mas eu que atendia, de Camarinhas, no sentido Janaúba, acontecia muito ali um povoado, vivendo na beira da estrada, pessoas moravam do outro lado, muitas vezes na roça, no sítio, na chácara, e as pessoas iam atravessar a BR e morriam atropeladas. Muitos e muitos casos de morte por atropelamento ali. E eu ficava indignado com aquilo. Até que um dia, nas proximidades de finados, eu resolvi fazer uma mobilização ali. Antes que morresse mais gente. Quer dizer, eu me antecipei com o povo. E eu dizia ao povo, nós vamos fazer uma mobilização antes que morra mais gente atropelada aqui. Porque a gente não pode esperar acontecer, perder mais vidas, aguardar que vidas sejam ceifadas para que a gente tome uma decisão de fazer algo que pode ser a solução. E ali, algo que facilitaria muito a vida daquele povo, Samir, seria um quebra-mola. Quebra-mola. Porque às vezes a movimentação excessiva dos carros e o povo com pressa e tentando atravessar a BR, indo para a escola ou indo para casa,
morria atropelado. Interessante, gente. Desde o dia que foi feito o quebra-mola, nós paralisamos a BR. Né? Fizemos uma manifestação, fechamos a BR, chamamos os meios de comunicação e eu rezei lá pelos falecidos, pelas vítimas daquela BR, porque na verdade o que faltava era um pouco de boa vontade das autoridades que têm o poder de decisão para criar mecanismos que inibissem o movimento acelerado dos automóveis e assim protegesse as vidas. É tão simples a solução, é tão mais barato, é tão menos doloroso. E assim então, desde aquela época que nós fizemos a manifestação, poucas semanas depois foi feito o quebra-mola, 2 quebra-molas, era uma região de subida ali, uma região meio morrada, e aconteceu que desde aquela época nunca mais morreu ninguém atropelado ali. Olha que bênção, né? A gente pensou, a gente se antecipou, a gente viu uma saída. E eu me lembro assim, o que eu fico sentindo é que quando acontece uma tragédia, quando, por exemplo, aconteceu também a outra barragem de Mariana, né, de Bento Bento Rodrigues, né? Já tinha uma outra tragédia, mas esperaram mais e esperaram acontecer o pior, e isso é muito ruim, nós temos que nos antecipar. E eu vejo, minha gente, que de acordo com esse texto bíblico aqui, Samir, quando eu comecei a me deparar com a situação da barragem, com tudo que se dizia na TV, com todas as informações que eram apresentadas continuamente, começou a vir à minha cabeça, Samir, começou a vir à minha cabeça a casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. O texto bíblico em que Jesus dá o ensinamento. E a gente percebe, minha gente, que o nosso mundo hoje está muito distanciado de Deus. Tem muita gente que com sede de sucesso, com desejo de lucro, estabelecem seus projetos humanos sem ter um equilíbrio e sem dar espaço para que Deus possa falar aos seus corações. Isso para mim é a expressão da autossuficiência, Samir, onde o dinheiro dita as regras. O ser humano, quando ele começa a viver em função do dinheiro, ele começa a colocar a vida em segundo plano. Então, como o importante ali era o lucro, o que aconteceu? A vida foi colocada em segundo plano. Os riscos não foram levados em conta. Apesar de, por lei, se estabelecer ali todo um mecanismo de avaliação e de acompanhamento da realidade, se percebeu muita negligência. Em muitos aspectos se percebe que a lei está a serviço dos interesses econômicos. E as pessoas que estão corrompidas pelo poder do dinheiro não se dão conta de que estão dando ouvidos ao Deus dinheiro e estão correndo o risco de gerar um grande sofrimento, mas uma coisa é bem verdade, tudo na vida, no final, tem um efeito bumerangue. Eu fico pensando naquelas pessoas que foram presas e responsabilizadas recentemente por essa grande tragédia, se elas, como aqueles homens, como pais de famílias, se eles imaginavam que eles teriam o tamanho de um problema desse. É o efeito bumerangue. Quer dizer, se você não estabelece os seus projetos na sua vida, se você não constrói os seus projetos pensando também no bem do outro, isto vai causar um mal ao outro e, com o efeito bumerangue, você vai sofrer as consequências no final. E eu fico olhando exatamente isso. Olhando a barragem de Brumadinho, Samir, pensando no texto bíblico, como é que o padre conseguiu rezar esta realidade a partir do texto bíblico? É porque Jesus fala da nossa insensatez. Quem não dá espaço para Deus, vive em virtude do mundo. Vive por conta própria. Quem não dá atenção à palavra de Deus, ouve a palavra do dinheiro. Num mundo de capitalismo desorientado, onde o mais importante é o lucro, o Deus dinheiro dita as regras e a vida é colocada em segundo plano. E o que acontece? Eu fiquei observando e rezando à luz da palavra de Deus sobre essa realidade de Brumadinho, eu vejo assim, ali foi construído como que uma casa, um grande projeto, né, para se obter lucro, sem espaço para sensatez. Não houve sabedoria. Essa sabedoria só é possível quando nós estamos com o nosso coração
unido ao coração de Deus, nosso Senhor. Aí a gente vai pensar no outro. Como não houve sabedoria nessa insensatez, o que a gente percebe é que, assim como é insensato quem constrói a casa sobre a areia, é insensato quem faz um projeto desta grandeza e constrói o seu projeto debaixo, no caminho, na estrada da lama. A casa caiu. Tem tudo a ver com o texto bíblico. No texto se fala sobre areia porque a casa vai desmoronar. Mas nesta realidade a gente fala sobre construir uma casa debaixo da lama, gente. Construir a casa debaixo da lama sem se importar com as vidas inocentes ali. E isso se tornou um grande crime. E por isso tanta indignação da parte das pessoas. O que é isto? Isto é a comprovação de que a nossa geração, em muitos setores, em muitas esferas da sociedade, está vivendo por conta própria e sendo insensata, não tem sabedoria. E porque não se tem o coração voltado para Deus, se constroem grandiosos projetos onde a vida é colocada em segundo plano. Por isso que hoje eu quero rezar aqui e dizer, não é culpa de Deus, é culpa da insensatez humana. Nós queremos clamar a misericórdia de Deus para com todas as vítimas e aprender com esta realidade. Tudo que nós fazemos em nossa vida, quando não há espaço para Deus, vai por terra. A casa construída sobre areia vai para o chão. A barragem construída acima da vida e dos projetos humanos, que não se orienta pela relação com Deus, faz dos homens pessoas corrompidas que só pensam no Deus dinheiro e aí, servindo ao Senhor dinheiro, colocam a vida em segundo plano e no final se vê tantas vítimas. Que Deus nosso Senhor possa nos abençoar e nos fortalecer. Que nós possamos ir para o nosso intervalo pensando nisso, porque no nosso próximo bloco nós vamos refletir sobre esta realidade que é tão importante para as nossas vidas.